Na última quarta-feira, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Amazonas, formalizou a criação de uma comissão especial com o propósito de discutir com diversos setores da sociedade o projeto de lei de reforma política apresentado ano passado à Câmara dos Deputados. E para nos explicar um pouco como é que vai funcionar essa comissão e quem serão os membros, nós estamos recebendo aqui no Jornal da Amazônia o advogado, cientista social e presidente da comissão, Carlos Santiago. Presidente, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite a todos do AmazonSat, a cara e a voz da Amazônia. Isso é importante, nós temos esse espaço para discutirmos a qualidade política institucional. E a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional da Amazônia, está dando sua contribuição. Nós estamos aí criando a Comissão de Ética e Reforma Política para discutirmos nessas eleições a qualidade da classe política brasileira, a qualidade política institucional, e nós queremos contribuir com esse debate. Primeiro, fiscalizando as eleições. Acho que é importante cada cidadão fiscalizar as eleições, porque não podemos eleger pessoas que agem de forma ilegal nas eleições, que usam caixa 2, por exemplo, nas eleições, que tomam atitudes em que, uma vez eleito, não será um bom representante. E o outro aspecto interessante que a Ordem coloca é a questão da conscientização. Eu acho que mais do que fiscalizar as eleições, é conscientizar o cidadão de que vota bem. Porque se ele vota bem, certamente nós teremos bons representantes, e tendo bons representantes tanto nos governos como no parlamento, nós certamente teremos uma qualidade política bem melhor do que nós temos aí. Então, a Ordem dos Advogados está contribuindo no sentido de fiscalizar as eleições, para que não haja ilegalidade, para que nenhum candidato seja eleito de uma forma ilegal, enganando a sociedade, porque não será um bom político. E, por outro lado, conscientizando. E conscientizando significa o quê? Significa debate nas faculdades, significa debate nas escolas, significa debate nos terminais de ônibus, debate nas fábricas que vão promover isso aí. Amanhã, por exemplo, nós estamos indo à cidade de Parintins, criar um comitê de fiscalização, de acompanhamento, e os nossos parceiros o Ministério Público Federal, o nosso parceiro também é o Ministério Público Estadual, a CNBB, quer dizer, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a Igreja Católica. Nossos parceiros também o Conselho Regional de Contabilidade, o Conselho Regional de Economia. Quer dizer, nós estamos buscando parceria na sociedade no sentido de desenvolver na comissão, essa comissão que é formada por advogados, mas esse comitê ele se articula com essas outras entidades no sentido da gente melhorar e acompanhar a política brasileira. Eu acho que isso é importante. A gente tocou em dois pontos principais, presidente. O primeiro deles a gente pode começar a discutir em relação a essa fiscalização das eleições. Como é que vai acontecer isso? Quantos membros? A gente falou que tem vários órgãos reunidos, várias entidades, enfim. Quantos membros estão participando dessa comissão para fiscalizarem as eleições? Isso vai acontecer não só no primeiro turno, mas no segundo também, né? Certamente. Eu acho que é importante que a sociedade participe ativamente. Nós, nessa comissão, temos 11 advogados, mas todos os advogados envolvidos na OAB estão envolvidos nessa luta. São mais de 11 mil advogados envolvidos indiretamente, porque diretamente são 10 advogados que foram escalados pelo presidente, doutor Marcos Choi, para desenvolver essa atividade. Além disso, quer dizer, nós temos todo um conselho, o Conselho Regional de Contadores, uma instituição que tem uma capilaridade social importante, que é a Igreja Católica, que funciona em todos os estados, quase em todos os bairros da cidade de Manaus, e será no sentido de você receber as denúncias daquele candidato que está agindo de forma ilegal, comprando voto, por exemplo, usando o caixa 2, ou seja, fazendo despesas e não declarando. E, nesse sentido, essas denúncias serão encaminhadas para esse comitê, e este comitê vai encaminhar ao Ministério Público Estadual ou Federal, que tem a missão constitucional, tem legitimidade de lei de promover uma ação perante a Justiça Eleitoral. Então, nesse sentido que a gente vai trabalhar. Eu acho
que a gente não pode criminalizar a política, dizer que todo político é corrupto, que a política não presta. Não, pelo contrário. Nós queremos melhorar a qualidade política desse país, porque a política é boa. Existem os péssimos políticos fazendo política, mas a política é importante porque você vê, por exemplo, hoje no país, quando falta diálogo, falta uma política, cria-se conflito, cria-se disputa pelo poder e a sociedade é que sofre com isso. Então nós queremos melhorar a qualidade da política. Ninguém quer agredir a política, pelo contrário. Achamos que a política é importante. Você vê, por exemplo, na Europa, por exemplo, ou em países fora da Europa, como por exemplo na Síria, que você percebe que quando a política não funciona, as pessoas começam a se jogar no mar, porque ninguém consegue mais dialogar, ninguém consegue mais um acordo de governança, e isso é ruim para a sociedade. E a OAB quer trabalhar nesse sentido, não de agredir a política, pelo contrário, nós queremos melhorar a qualidade política, melhorar os nossos representantes, porque melhorando nossos representantes nós teremos ética. E o que é ética? Ética é o bem comum, é fazer política para o coletivo. E existe uma lei que vai alterar o Código Eleitoral e estabelece também novas regras para o financiamento das campanhas, né, presidente? Exatamente, quer dizer, a Ordem dos Advogados do Brasil fez uma ação perante ao Supremo Tribunal Federal e conseguiu ganhar, ou seja, hoje é inconstitucional, hoje o financiamento empresarial de campanha, quer dizer, hoje o financiamento só pode se dar em pessoa física, não mais em pessoa jurídica, porque para nós, advogados, e para nós do comitê, para nós, sociedade civil, o grande mal que existia nas eleições anteriores era o financiamento, porque os empresários, eles são movidos por negócio, por interesse. Ninguém doa nada de graça para ninguém. Então, nesse aspecto, nessas eleições agora, dessa reforma, não terá mais o financiamento empresarial. Então, neste momento, para se eleger, você vai ter que gastar muita energia, muito sola de sapato, muito diálogo, muito olho a olho, muita proposta, muitas ideias. O que tínhamos antes era apenas intermediários dos candidatos, porque eles gastavam muito de recursos com cabos eleitorais, com grandes investimentos de marketing, quase não aparecia e acabava a eleição sendo um grande negócio. Hoje não. Sem financiamento empresarial, nós temos hoje condições reais de fazermos uma eleição limpa e, mais do que isso, colocarmos políticos sem compromisso com terceiros e que, na verdade, esses terceiros é que determinavam a agenda política brasileira. É o que nós estamos assistindo hoje aí. O grande mal desse conflito nacional hoje é porque os grandes empresários, as grandes empresas, inclusive, que estão agora roladas nesse escândalo, é que financiavam a política brasileira. Todos os governos, praticamente, e em todos os partidos. E isso tornou a política isso que estão vendo hoje no país. Como é que vai funcionar essa questão do processo de debate? Quem vai apontar os pontos a serem discutidos nessas universidades e faculdades? E como é que a OAB e essa comissão especial, quais são os principais pontos que vocês acham que deve contar para que haja essa reforma política? E já fazendo duas perguntas. Não, eu acho que o fundamental que nós defendemos numa proposta de reforma política no Congresso Nacional, uma já vencemos no STF, que o fim do financiamento empresarial é colocarmos maior participação da mulher no legislativo e nos governos. Hoje nós temos uma democracia representativa que de fato não representa. A democracia representativa do Brasil exclui as mulheres. Hoje apenas a população feminina no Brasil, de mulheres no Brasil, chega a mais de 52%. Mas no Congresso Nacional, nos governos, sequer chega a 10% a sua representatividade. Mais do que isso, nós temos uma população, por exemplo, no Amazonas, de uma contingente enorme de população indígena, por exemplo. Mas nós não temos quase nenhuma, ou nenhuma representação, por exemplo, na Assembleia Legislativa desses povos indígenas, tendo uma população indígena. Negros nesse país, você não vê nos governos e nem nos parlamentos. Então, a nossa reforma política é uma reforma de inclusão daqueles que têm um contingente populacional enorme, são cidadãos, são eleitores, mas não estão representados nos governos, na Casa Legislativa. Então, nesse sentido que a gente quer trabalhar nesse aspecto. E mais do que isso, trabalharmos também a democracia direta. Por exemplo, os governos federal, as medidas administrativas, muito delas têm que passar por
por um referendo ou por um plebiscito. Você não pode construir, por exemplo, grandes obras nesse país se antes ouvir a população se de fato quer essas grandes obras. Então, nesse aspecto, por exemplo, o país não pode contrair, nem os estados, grandes dívidas, sem que antes a população defina se quer ou não quer. Então, a democracia direta é que também é uma das formas que a gente quer colocar na reforma política, ou seja, que o cidadão defina as ações de políticas públicas. É o que está na Constituição, né? Poder emana do povo e que pode ser exercido na forma direta ou na forma indireta. Presidente, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Amazônia. Boa noite e até a próxima. Muito obrigado e o Amazon Site é isso, a cara e a voz da Amazônia. Obrigada mais uma vez.